O Círculo de Leitura tem sido uma proposta de resgatar a leitura por fruição dentro da Escola Jamil Cauã. A Sala de Leitura trabalha com esse projeto, é o carro-chefe da Sala de Leitura, procurando sempre a questão de conviver com a leitura, a questão de aprender com a leitura. E os nossos multiplicadores tentam, de alguma forma, passar a profundidade, discutir a profundidade do texto, ouvindo as questões da opinião diversa dos alunos dentro da sala de aula, porque nós fazemos esse movimento de levar a leitura, sair da sala de leitura e ir para a sala de aula com os multiplicadores na questão de divulgar a leitura na sua total plenitude. Vocês sabem o que é círculo de leitura? Funciona assim. Toda opinião é exata, é correta. Não tem nenhuma opinião errada. E quando alguém quiser falar, é só levantar a mão, porque daí a gente vai ficar atento e ninguém interrompe ninguém. Levanta a mão, a pessoa dá a sua opinião, a gente discute e volta pro texto. Quando alguém for ler e não quiser ler, é só dar um toque no amigo, aí você passa a sua vez. Para todo mundo poder ler, é só uma coisa de a cada ponto final. Deu um ponto final, passa para o amigo do lado. O sábio samurai. Perto de Tóquio vivia um grande samurai, já idoso, que agora se dedicava a ensinar zen aos jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro, conhecido por sua total falta de escrúpulos, apareceu por ali. Era famoso por utilizar a técnica da provocação. Esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de uma inteligência privilegiada para observar os erros cometidos, contra-atacava com velocidade fulminante. O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Conhecendo a reputação do samurai, estava ali para derrotá-lo e aumentar sua fama. Todos os estudantes se manifestaram contra a ideia, mas o velho e sábio samurai aceitou o desafio. Foram todos para a praça da cidade. Lá, o jovem começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou todos os insultos que conhecia, ofendendo inclusive seus ancestrais. Durante horas, fez tudo para provocá-lo, mas o velho sábio permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro desistiu e retirou-se. Desapontados pelo fato de o mestre ter aceitado tantos insultos e tantas provocações, os alunos perguntaram: como o senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, mesmo sabendo que poderia perder a luta, ao invés de se mostrar covarde e medroso diante de todos nós? Se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? Perguntou o samurai. A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos seus discípulos. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carrega consigo. A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a serenidade, só se você permitir. Vamos voltar lá para o começo, no primeiro parágrafo, mas um pouquinho além. Está dito assim: apesar de sua idade, corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Neste momento eu queria propor para nós a ideia de que, independente da idade, independente do momento que nós estamos passando, nós temos a capacidade de fazer coisas que nem nós mesmos imaginamos. Vocês têm essa noção? Principalmente vocês agora do terceiro, estão passando por uma fase muito difícil, são muitas coisas, é muito peso, as pessoas falam o tempo inteiro: você tem que conseguir fazer isso, conseguir fazer aquilo. É importante que vocês tenham a consciência de que vocês são capazes, sim, independente do que digam, independente do que façam. Alguém gostaria de
falar alguma coisa sobre relação a essa questão de capacidade, de problemas que a gente tem, de desafios? Durante o terceiro, a gente vê que a gente é capaz de fazer muita coisa e ao mesmo tempo. Porque a gente não tem tanto tempo assim, porque a gente tem um ano pra gente conseguir decidir o que a gente quer pro futuro e ver qual é o caminho certo. Então a gente tem que conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo e sempre fazer bem feito. Porque não adianta a gente fazer atropelando as coisas. Então é uma fase que a gente vê toda a nossa capacidade de uma vez, assim. É muito dinâmico isso. E o desafio de estar no terceiro ano não é só psicológico, né? Porque a gente tem que aguentar toda a pressão, a gente tem que estudar, a gente tem que decorar coisas e entender coisas, né, principalmente. E ainda temos que brigar com o nosso corpo, né? Que é uma das coisas mais difíceis, né? Que é negociar com o sono, negociar com a preguiça e fazer o que for preciso para a gente chegar onde a gente quer. Exatamente. Então é nesses momentos que nós percebemos a capacidade do corpo humano, a capacidade que nós temos. E é interessante que vocês não se sintam para baixo quando um desafio for muito grande. É importante que vocês saibam como esse samurai, mesmo com a idade dele, ele sabia que ele tinha uma capacidade esplêndida. E quando você mostra que você tem essa capacidade, as pessoas elas captam e percebem. Então é importante que vocês transpareçam isso. No segundo parágrafo, certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu por ali. Era famoso por utilizar a técnica da provocação. Esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de sua inteligência privilegiada para observar os erros cometidos, contra-atacava com velocidade fulminante. O jovem impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Conhecendo a reputação do samurai, estava ali para derrotá-lo e aumentar sua fama. A gente que está agora assim no colegial, vocês estão no terceiro, a gente vive com pessoas que estão sempre querendo ser superior a gente. A gente tem como eu posso dizer, algum dom, mas sempre vai ter aquela pessoa querendo acabar com a gente e querer subir em cima da gente. A gente vive rodeado de gente querendo nos rebaixar. E o que vocês têm a dizer sobre isso agora? Vocês que estão no terceiro, vocês estão vendo muito disso, por exemplo? Essa questão do presente, eu acho que é muito latente dentro desse texto, quando ele diz, quando você recebe um presente, pode ser os insultos, pode ser as cobranças, se você não aceitar, para quem é que fica esse presente? Para a pessoa que está lhe dando algo. Nesse momento, quando a gente diz assim, negociar com o próprio corpo, negociar com tudo aquilo que está nesse momento aqui na nossa escola, porque assim, é muita mudança, é muita cobrança. Mas esse presente que hoje eu, como professora, tento passar para vocês é algo nesse sentido. É um presente compartilhado. Compartilhar sempre algo com vocês. A temática do texto, quando ela diz um presente na questão de coisas que não diz respeito a você, esse presente realmente tem que ficar para a pessoa que entregou esse presente para vocês. Agora, nessa questão da cobrança de um lado positivo, isso tem que voltar para vocês de uma forma, eu estou recebendo esse presente e eu tenho que, de alguma forma, desembrulhar esse presente e entender a essência que contém ali dentro daquele presente. Eu fico pensando, ouvindo o Guilherme, ouvindo a Mari, você agora, o quanto que o pano de fundo desse texto trata de uma questão que ela é essencial na vida, que é a questão do exercitar-se. Quando você fala do sábio que tem serenidade, né, tão invejável essa postura desse sábio, a gente tem a impressão, quando fala de paz e de serenidade, como se fosse assim uma inércia, algo que não tem esforço. Mas é muito esforço, é muito exercício para chegar num patamar desse, né? É um exercício muito grande a gente conseguir, a gente sabe disso, né? De deixar para o outro o que é do outro, ficar comigo só aquilo que é meu. Então, Mari, fico preocupado às vezes com o grau e o significado que a competição assume na vida da gente, porque o mundo é competitivo. E o mundo convida o tempo todo para a gente competir nesse patamar, né? De estou acima, estou abaixo, estou sendo rebaixado, estou sendo levantado.
E é nessa hora que a gente tem que ponderar, fazendo um exercício de autoconhecimento, com quem que a gente está competindo. E se a gente quer competir, porque, pelo que eu vi no texto, o sábio não quis competir. Ele negou a competição, não quer competir. Então, acho que no momento em que esse autoconhecimento está acontecendo, a gente vai se desobrigando do peso dessa competição. Naquele momento que a gente vai além do outro, a gente precisa primeiro estar bem conosco, ter nós, para depois ter com o outro. E também vem da questão da capacidade. Todos nós temos a capacidade, mas a capacidade ela não vem leve. Você precisa fazer um exercício para conquistá-la, entendeu? Aqui no terceiro parágrafo, você fala: todos os estudantes se manifestaram contra a ideia, mas o velho e sábio samurai aceitou o desafio. Muitas vezes a gente tem que ser sábio em aceitar os desafios propostos pra gente, porque só nós nos conhecemos, mesmo que as outras pessoas se manifestem contrário das nossas ideias. Nós temos que nos conhecer e aceitar o desafio proposto pra gente, porque nós sabemos que aquilo vai ser melhor, que aquilo vai ser interessante, que a gente vai trazer conquistas e conhecimento. Minha mãe sempre falava uma coisa pra mim: quando alguém for com 4 pedras pra cima de você, devolva uma flor. Porque aquela coisa, como a Mari falou, vão vir milhares de pessoas em cima de você, falando que você não tem que fazer isso, ou falando que você deve fazer. E aquela coisa, retribua com o seu afeto, com o seu carinho, porque você tem que, querendo ou não, você tem que permanecer em uma inércia, mas uma inércia boa, quando alguém fala isso com você. Uma inércia de não responder o que as outras pessoas vão falar, e sim pensar e refletir se é bom aquilo, se eu vou pegar pra mim, é uma crítica construtiva, ou é só um desafeto que alguém tem contra você. E aí a gente sai daquele patamar do tenho que eu não tenho que. O autoconhecimento chega num patamar tão legal que é uma decisão, sai do patamar da obrigação, né? Eu não quero responder, não vou aceitar por decisão, não porque eu tenho que evitar ou eu tenho que recusar, né? E muitas vezes a gente acaba saindo que acabou, como posso dizer, que com esse silêncio e não quis rebater, acaba saindo de frouxo. Exatamente, as pessoas se desapontam, porque não veem que a gente se revoltou. Sim. Incrível. As pessoas não aceitam o nosso silêncio como uma resposta. Até porque ele dói, né? Mas quem silencia, o sábio silenciou e nos mostrou que através do silêncio ele se negou ao combate. Por uma sabedoria que nós temos que compartilhar, que nós temos que aprender, que nós temos que exercitar. Porque senão... Principalmente buscar essa sabedoria, né? Mudou-se tudo aqui dentro da escola, eu aprendi muito. Essa questão do ser protagonista, nós professores somos protagonistas. Eu tinha assim tantas dificuldades com tantas coisas e hoje, com os meus alunos, eu aprendo o tempo inteiro com vocês. Com um olhar, ou às vezes com um gesto. Quando eu não sei muitas coisas eu tenho meus amigos que me norteiam, às vezes eu tenho a ideia, mas eu não entendo muito a ideia, eu quero ouvir vocês. Todas as vezes que compartilhamos um texto, sentamos aqui e discutimos a ideia do texto, que não existe mesmo o certo e o errado. Existe a questão do compartilhar, de conviver com tudo aquilo, aprender a aprender sempre. Eu quero aprender a aprender sempre com vocês. Em relação ao presente, pode ser uma crítica, um insulto. Seja sábio ao assimilar o que é bom ou não para você, o que vai ser útil ou não. E ao invés de, como a Mariana disse, tentar competir com o outro, compita consigo mesmo. Crie metas que vão te ajudar tanto no seu projeto de vida quanto nas suas escolhas futuramente. No último parágrafo, nós temos aqui, a sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a serenidade, só se você permitir. As pessoas não têm o direito de nos tirar a nossa serenidade. Só que isso acontece quando? Quando que as pessoas tiram a nossa serenidade? Quando nós permitimos isso. De que maneira? Aceitando este presente, do qual não nos pertence. Neste momento, quando você aceita esse presente,
você está dizendo o quê? Você está permitindo tirar a sua serenidade. Nós estamos sucumbindo. E é um momento que só nós, que somos dono de nós mesmos, podemos fazer isso. É fácil? Não. Temos que exercitar. É o exercício do dia a dia, de termos a sabedoria de saber ouvir, saber dizer sim e saber dizer não. Isto não serve para mim. Ou isto serve, eu vou aprender, eu vou crescer, porque eu vou aprender a conviver, que é um dos 4 pilares da educação, saber conviver. E muitas vezes o não é algo ruim. O não pode ser algo tanto bom pra gente. Aliás, muito saudável, né? Sim. Ajuda, traz saúde. Sabe o que eu acho que é tão interessante quando muda de perspectiva? Porque quando a gente fala o outro tirar ou não tirar a nossa paz, que isso está ligado ao quanto a gente permite, então não é ninguém que tira, é a gente mesmo. A gente assumir esse protagonismo, isso traz tanta coisa, o foco de luz vem tanto pra gente, fica tanto em cima dos nossos ombros, né? E tomar consciência disso, esse acho que é o fator libertador das coisas. Não é a pessoa que me tirou, né? Eu mesmo que arranquei daqui de dentro quando tomei a decisão. Então o que depende para eu ser feliz, na verdade, do externo, né? Na maioria das vezes é melhor para nós culpar o outro por aquilo, o outro que fez aquilo, não fui eu que permiti, foi o outro que fez, foi o outro, entendeu? Nunca a responsabilidade é minha, do que eu fiz, do que eu permiti. Você vai soltando a corda. E vou deixando. Aí podemos perceber isso em vários momentos, não só interior, escola, também na nossa sociedade, na política. A gente sempre culpa o governo, ao governo. Exatamente, o que você está fazendo para fazer diferente? Está aceitando tudo isso? Está aceitando esses presentes? Está negando? Está dizendo não? Que o não ele pode ser saudável em alguns momentos. Parte com isso. Exatamente. Que muitas vezes julgar o outro pode ser um alívio pra gente, mas na verdade não. A Lizardo falou de mudar a perspectiva. Muitas vezes nós entregamos o presente, nós recebemos um presente ruim, aceitamos e passamos ele para o outro, né? Sem nem saber o que o outro está passando ou coisa do tipo. Nós entregamos um presente ruim que acaba magoando aquela outra pessoa. Eu percebi muito nesse texto a parte da maturidade do sábio. Quando ele fala que vai aceitar a luta, ele não aceitou de uma maneira não, eu vou aceitar, eu vou lá brigar com ele. Ele quis passar um ensinamento para o jovem. E muitas vezes podemos ver isso com os nossos professores, que querem passar ensinamentos para nós, estão sempre com a gente. E outra coisa que eu queria falar é sobre a autonomia, que eles batem muito na tecla, que é a parte de você saber aceitar, a hora de você aceitar o presente, como disseram no texto, se você aceita ou se você não aceita. Muitas vezes você pode aceitar e, sei lá, pode ser bom para você, mas muitas vezes você fala, não, você tem que pensar, você tem que ter autonomia, que a escola de Jamilcauá bate muito na tecla, né? Que você tem que saber se posicionar em todos os momentos da sua vida, seja no terceiro ano, seja no segundo ano, no primeiro ano, porque todos nós vamos passar por isso, né? É uma coisa que a gente leva pra vida mesmo, que numa certa palavra, num pequeno texto, a gente consegue perceber tantos caminhos que dá pra gente enxergar, tantas vitórias que a gente pode alcançar. Tipo, esse momento aqui pra mim é essencial. Pra mim, isso tudo vai fazer falta, sim. Aprendizado. Educação. Mágico. Construtivo. Ótimo. Sonhos. Protagonismo. Alegre. Sabedoria. Reinventar. Único. Encantador. Vivência. Maravilhoso. Ensinamento. Essencial. De amadurecimento. Esplêndido.